Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, ano do Reino de Deus para a cidade de Porto Velho. É com muita alegria, mais uma vez, que eu vim trazer o programa Atitude. O programa Atitude, você sabe, é o programa que só trabalha com boas notícias, só com boas novas. Em se falando em boas novas, por sugestão de uma filha minha na fé, nós vamos, a partir de hoje, sempre trazer o versículo do dia. Toda vez que nós formos abrir o programa, nós vamos falar o versículo do dia. E o versículo do dia hoje está aqui em Isaías 44, 2. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. O que significa isso? Deus que te criou, o Deus que te formou. Você sabia que a sua criação, ela inicia antes mesmo do ato sexual entre seu pai e sua mãe? Na formação do mundo, Deus já tinha um plano. No ano de 1965, na cidade de Maringá, vai se unir um casal, Dona Rita e seu Bonésio, e dessa união vai nascer Marcos Magalhães. E eu tenho o plano para a vida dele. E diz assim: aquele que te formou desde o ventre, antes do ventre, Deus já tinha o plano da minha vida. O ventre só foi continuação desse plano. Ele que me ajuda. E ele que me escolheu. Você sabia, não é você que escolhe Deus? Deus é quem te escolhe? É essa palavra que eu deixo para você. Sendo assim, Deus que me formou antes da fundação do mundo, Deus que me criou no ventre da minha mãe e o Deus que me escolheu. Sendo assim, você acha que Deus tem uma bênção para a nossa vida? Você acha que Deus está preparando uma bênção para a minha vida? Não está. Sabe por quê? Se Ele já tinha o plano da minha vida antes da fundação do mundo, significa que as bênçãos de Deus já estão prontas para a minha vida. Marcão, por que você não alcança as bênçãos de Deus? Por causa do meu livre-arbítrio. Muitas vezes eu escolho e não querer as coisas de Deus para a minha vida. E o nosso Deus, no seu amor infinito, respeita essa minha vontade. Se eu resolver, a partir de hoje, me acabar na cachaça, na droga ou na prostituição, de qualquer forma, Deus, mesmo me amando, Ele vai permitir, porque Ele é um Pai que respeita a minha vontade. Mas desde o momento que Ele me escolheu, eu preciso fazer tudo para entrar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E eu deixo essa sugestão para você. O Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que te ajuda e o Deus que te escolheu. Faça tudo para entrar na boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida. O programa de hoje está especial. Eu recebo aqui no programa de hoje Herbert Novaes. Ele é carioca, nascido no cidade do Rio de Janeiro, ele é carioca da Gema. Pessoa muito boa. Ele representa aqui no estado de Rondônia a CUFA. O que é a CUFA? A CUFA é a Central Única das Favelas. É uma ONG criada para trabalhar com crianças, com jovens dentro da favela, para afastar essas crianças, esses jovens, no primeiro momento do tráfico, que é o Rio de Janeiro. E aí eles começam a criar situações, criar eventos esportivos, cursos de aperfeiçoamento, oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, para tirar essa criança do tráfico, ou dessa pessoa, mesmo antes de tirar, se envolver na violência, no tráfico, que é o que acontece muito dentro de uma favela. Você sabia que aqui em Porto Velho existe mais de 5 situações de favela? Favela não é só no morro, não. E nós, no programa de hoje, nós vamos mostrar quais são esses pontos que são considerados favela para o IBGE. Tá bom? No programa de hoje, vou repetir, recebo Herbert Novaes. Ele vai falar do trabalho da CUFA, de suma importância para você, para mim, para todo mundo que está envolvido nesse contexto de Porto Velho. E ele tem algumas oportunidades de ouro para você que está nos assistindo. E um trabalho também desenvolvido muito bom, juntamente com mães que não têm marido,
mães solteiras, mães separadas, que eles conseguiram um benefício para essas famílias nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, tá bom? No ar, trazendo novidades, trazendo boas novas, trazendo a palavra do Senhor, programa Atitude para você agora. Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. É com muita alegria no coração que estamos aqui mais uma vez para trazer o programa Atitude. Programa esse que nós temos privado em tentar mudar a sua vida, em tentar ser um diferencial na sua vida, trazendo boas notícias, boas ações, trazendo atitude para você. O programa Atitude, você sabe, é veiculado aqui pelo canal 5.1, de segunda a sexta-feira, 8h30 da noite. E no sábado nós temos uma versão diferenciada, que é uma versão ao vivo, durante 2 horas, das 10 ao meio-dia no sábado, e eu conto com a sua participação, tá bom? Vamos lá, eu preciso que você entre em contato conosco, você tem aí na nossa barra aí o WhatsApp, o canal no YouTube, o Instagram, a sua participação é muito importante. O programa de hoje está especial, por quê? Eu recebo uma pessoa muito preocupada com o seu atual momento, com o tempo em que nós vivemos. Nós temos que estar antenado no tempo que nós estamos vivendo. Eu recebo aqui um carioca da Gema, Herbert Novaes, e ele representa a CUFA. O que é a CUFA? Central Única das Favelas. Foi um movimento criado no Rio de Janeiro, ele vai passar para a gente o ano, em que desenvolve ações geralmente voltadas à favela. Talvez alguém vai perguntar, ué Marcão, tá maluco? Porto Velho não tem favela. Olha que você está redondamente enganado. Seja bem-vindo, Herbert. Tem favela em Porto Velho, Herbert? Boa noite, Marcão. Boa noite a todos e a todas. Porto Velho tem favela, Marcão. Olha só. Pelo IBGE, segundo o IBGE, Porto Velho tem 25 aglomerados subnormais. Somando esses 25 aglomerados subnormais, dá um total, em média, de 40 mil habitantes morando em situação de vulnerabilidade em Porto Velho. Tá vendo? Então, nós temos algumas regiões aqui que eles não chamam nem de bairros, são aglomerados subnormais, que é considerado favela. Tá? E aí a CUFA, eu vi a CUFA, quando que fundou a CUFA, Herbert? A CUFA foi fundada por volta do ano de 2000, né? Nós já estamos completando 20 anos já de existência. Ela foi criada pelo MV Bill, que é um rapper do Rio de Janeiro, um cara muito preocupado com a sociedade. Exatamente, o MV Bill, a Nega Giza, que é cantora de rapper também. Certo. E o Celso Ataíde, que é o nosso principal, assim, o cara idealizador. Ele é sociólogo? O Celso, ele é formado na favela. Formado na favela. Formado na favela. Será que tem pouco ou muita experiência? E aí eles se uniram e resolveu fazer um programa de ações voltado para a favela. Voltado para as favelas, né? Que tipos de ações foram as primeiras? Nós podemos citar aí o basquete de rua. O basquete de rua, que foi, assim, o grande boom, né? Que se falar em basquete de rua, 3x3 ali, todo mundo conhece. E tinha chamadas ao vivo, né? As disputas eram realizadas ao vivo. E tudo isso, Marcão, acontecia debaixo de um viaduto. É isso mesmo. Debaixo que do viaduto é? Viaduto Negrão de Lima, em Madureira. Lá em Madureira. Lá em Madureira. É verdade, isso mesmo. E ali explodiu a CUFA. Ali explodiu a CUFA, nós começamos a sentir outras necessidades, né? A necessidade de levar oficinas para dentro das comunidades, para gerar informação. Oficinas em que área? Vamos lá. Área de cultura, área de empreendedorismo, porque, entenda bem, Marcão, para você tirar o jovem hoje da ociosidade, para que ele não entre para o mundo do tráfico, que na verdade dentro das comunidades, dentro das favelas, é o primeiro contato que ele tem. A primeira fonte para gerar alguma coisa é a primeira o tráfico. fonte, porque normalmente o poder público ele não entra dentro daquele território para poder levar
digamos assim, educação, esporte, lazer, cultura. Então, de que forma que essas crianças elas vão crescer, né, com essa cultura de estudo, de emprego, de procurar emprego. Então, o tráfico acaba sendo a primeira alternativa. Então, a CUFA ela entra justamente para isso, para poder levar um pouco de cultura, um pouco de esporte, levar também a questão de oficinas de grafite, oficinas de informática, para que esses jovens possam se capacitar e não entrar para o mundo das drogas, né? É muito interessante falar, Karl Marx defendia isso, né? Não sou muito fã de Karl Marx, não, tá? Mas ele defendia isso, que você acaba sendo produto do meio que você é criado. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: se o cara nasce e cresce numa favela e vê todo dia as pessoas se drogando, as pessoas traficando, se matando, ele dificilmente vai ser uma outra coisa, né, Herbert? É a referência que ele tem. Porque, por exemplo... Isso quem defende é Karl Marx. Porque, por exemplo, você imagina você morar dentro... Não é uma realidade, digamos, aqui de Porto Velho, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, você imagina um morador, uma criança morando dentro de uma comunidade, Marcão. Eu fui nascido e criado dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Você nasceu numa favela? Sim, fui nascido e criado dentro da favela do Sapo, no Rio de Janeiro. E pelo incrível que pareça, não era um morro. Se eu jogar para nossa realidade aqui em Porto Velho, a favela que eu nasci... A favela do Sapo não é morro. Não é morro. A favela do Sapo é um conjunto habitacional estilo o Orgulho do Madeira, por exemplo. Ah, cara. E foi assim... imagina você crescer naquele meio, a única... ali, o único espelho que você tem é o tráfico de drogas, né? Dentro de um contexto onde às vezes a polícia entra só para poder fazer o combate, digamos assim, sem entrar com nenhum recurso, sem entrar com o Estado, né? Uma outra opção, uma educação, um lazer, esporte, um social. Lazer. Então a criança ela acaba tendo aquilo dali como referência, infelizmente, né? Você viveu quanto tempo dentro da favela do Sapo? 27 anos. Você tem amigos daquela época ainda, Herbert? Eu chego até a me arrepiar, Marcão, porque assim é bem difícil falar, né? Dos amigos que foram nascidos e criados comigo, eu acho que 80% entraram para o mundo das drogas, entraram para o tráfico. Grande parte foram presos, alguns foram mortos, né? Então, a gente vive numa luta constante para que a sociedade entenda que essas pessoas que vivem dentro das comunidades, dentro das favelas, elas não são, digamos assim... Elas são potentes, elas não são carentes. A favela produz bilhões por ano. A ideia é tirar a vitimização da favela. Não existe vitimização dentro da favela. Existe a exclusão que a sociedade natural sim, que a sociedade do asfalto faz em relação à favela. Isso existe. Agora, carência dentro da favela não existe. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia relacionada ao coronavírus. Hoje é totalmente diferente. Que é uma situação totalmente diferente, onde nós precisamos, de fato, levar recursos para dentro dessas comunidades. Por quê? Porque, Marcão, aquela tiazinha, a Dona Maria, o seu João, que vendia um salgado, um picolé, eles vendem e o dinheiro que eles recebem na mão é o dinheiro que eles têm do dia ou o dinheiro que eles têm da semana. Então, quando você entra numa pandemia, você não tem mais aquele recurso no mês, ele não tem um caixa, né? Não tem um dinheiro guardado para que ele possa se sustentar. Tem pessoas que organizam a vida delas em cima de 60, 70, 80, até 40 reais por dia. Ele vende ali um sacolé, um picolé, ele vende um pão, ele vende um salgado e ele vive isso. Agora, em tempos de pandemia, esse autônomo, ele não pode mais ir para a rua para fazer isso. Não tem como. E grande parte dessa população está dentro das favelas. Está dentro das favelas. Ó, para você ter uma noção, Marcão,
Hoje preocupa-se muito em relação à pandemia, com as pessoas que moram, com as pessoas que trabalham nos hospitais, com os profissionais de saúde, né? Claro. Mas se você parar para observar, os médicos e os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, quem está na linha de frente são os técnicos. É verdade. Normalmente esses técnicos, eles são os que moram dentro das comunidades, né? O motorista da ambulância, normalmente, ele mora dentro da comunidade, né? É verdade. Intervalinho, já já a gente volta aqui com o Herbert da CUFA. Intervalinho, já a gente volta. Estamos de volta aqui com o Herbert que representa aqui, só em Porto Velho ou no estado de Rondônia? No estado todo, de né? Rondônia. No estado de Rondônia, a CUFA, Central Única das Favelas. É o quê? Uma comunidade, uma associação, um movimento? É uma ONG, é uma instituição que legal, trabalha legal. em prol das comunidades. Uma né? ONG, tá. Em se falando de ONG, ô Herbert, aqui em Porto Velho você já tem desenvolvido um trabalho nessas... Vamos lá. O que pode ser considerado favela aqui em Porto Velho? Em favela, vamos seguir um pouco o IBGE e Por pouco favor. fora do IBGE. Tá bom, vamos lá. Dentro do IBGE, nós temos 25 aglomerados subnormais em Porto Velho, que dá um total de 40 mil habitantes. Qual é o critério para ser considerado um aglomerado subnormal? O aglomerado subnormal é aquele mucambo, né? Casas de palafita, falta de saneamento básico, aí a gente entra num outro critério, porque Porto Velho, né? 98% da população não tem. Não tem saneamento básico. Entendi. Rua que não tem asfalto, falta de infraestrutura, pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade. Certo. Então, tudo isso acaba caracterizando as favelas. Eu faço ideia aqui com um pouquinho até porque você acabou confirmando, mas, por exemplo, na minha opinião, a Vila Princesa... A Vila Princesa é uma favela, exatamente. Mediante a situação que vive hoje o Orgulho do Madeira, pode ser considerado uma? Sim, vale ressaltar, Marcão, que assim, nós trabalhamos como favela. Certo. Né? Por exemplo, no Ceará, eles chamam de quadra, tem lugar que chama de quebrada, tem lugar que chama somente de comunidade, né? Ah, entendi. E nós chamamos de favela. Então, assim, cada região tem uma forma de chamar. Mas se você pesquisar lá no Google, por exemplo, você pesquisa lá o que é favela. Lá no Wikipedia mesmo, ele vai te dar a descrição todinha do que é a favela. Aí você vai e vê o perfil dessa comunidade e você vê que se adequa a esse perfil. Você vê que você se encaixa e você vê que de uma certa forma existe uma certa alienação, digamos assim, para que o morador de favela não se reconheça como favela. Porque, Marcão, se você não se Por parte de quem parte essa alienação? Eu acredito que essa alienação ela já vem de tempos, tá. Entendeu? Então, tá. assim, por exemplo, se você mora dentro de uma favela e você se considera que mora num bairro, como que você vai reivindicar qualquer tipo de melhoria? Você mora num bairro. O bairro é o quê? Você tem saneamento básico, você tem infraestrutura, sua rua tem asfalto, água encanada, luz, esgoto. Então, a partir do momento que o morador de dentro de uma favela acha e tem a convicção que ele está dentro de um bairro, ele não consegue melhorar o próprio lugar onde ele mora, né? Existe um ditado que a gente só muda naquilo que nos incomoda, né? Sim. Se há uma adequação, o cara vai acostumando com aquilo ali, vai acostumando, ele não vai mudar nunca. Exatamente. Né? Quais são as ações que a CUFA Rondônia tem desenvolvido aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho nós temos a Feira de Mulheres Empreendedoras do Aponian, né, que é uma feira que é voltada justamente para que essas mulheres que moram em comunidades e mulheres de baixa renda possam colocar em exposição seus produtos e gerar uma renda familiar.
Claro. Então nós temos essa feira que no momento está parada, mas justamente para poder fomentar isso. Artesanato, Artesanato, produtos agrícolas, tudo, produtos pão, tudo que tudo que você imagina. bolo, cabelo, maquiagem. Pô, que legal, É bem cara. bacana, é bem Quantas bacana. quantas mulheres participam desse movimento? No nosso grupo tem em torno mais ou menos de umas 50 mulheres. Que 50 legal, mulheres. cara. Que bacana. Uma outra ação desenvolvida por vocês aqui na nossa capital. Bom, como eu falei, por enquanto está parada, mas uma das ações que eu posso citar, É, que nós já... Para o nosso amigo entender, desculpa, Everett, nós estamos falando de ações que estavam sendo desenvolvidas e vão voltar a ser desenvolvidas depois que passar a pandemia, tá? Porque na pandemia, você sabe que está tudo parado. Quais são as ações? Por exemplo, o Top CUFA, nós já realizamos uma seleção há um tempo atrás, né? Que foi ao ar pelo Caldeirão do Hulk, a final, né? E O que é o Top CUFA, ele é de modelo. Então, assim, Ah, as meninas tá. das favelas, das comunidades, elas passam por uma seleção, né? Certo. E a partir dessa seleção, as finalistas, elas vão para a nacional, e na nacional existe uma votação, existe uma apresentação e abre a votação para Você o já público. mandou meninas para esse... Sim, pro sim, nacional. pro nacional. Foi no Rio, foi em São Paulo? Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Foi bem a representante de Rondônia? Foi bem, na época foi bem. Que legal, cara. Isso é bacana. Tem ações também na área educacional, na área esportiva? Na área esportiva, nós temos uma previsão, né, para realizar a Taça das Favelas. Ela já acontece em vários estados no Brasil. A previsão é que esse ano, se tudo der certo, né, nós vamos realizar o Grande Favelão, que são seleções masculinas e femininas que vão partir dos seus estados para São Paulo para poder disputar como se fosse um Brasileirão, né? Só Certo. que das favelas. Então você vai formar uma seleção de pessoas que moram nessas comunidades para representar o estado de Rondônia, tanto masculino quanto feminino. Isso, na faixa etária entre 14 e 18 anos. Já existe esse torneio, né? Eu já vi esse torneio sendo transmitido pela televisão. Sim, sim. Esse torneio ele já existe, por exemplo, no Rio de Janeiro há 10 anos. Ele existe no Rio de Janeiro. Então ele foi tomando corpo, E agora virou um campeonato e agora brasileiro. virou tipo um Brasileirão, só que o favelão, né? O grande favelão. Favelão. Cara, que legal. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Ô Herbert, e nesse tempo de pandemia, você tem contato com muita família de baixa renda, família que tem a renda de uma atividade autônoma. Esse pessoal não tem conseguido gerar o próprio sustento, né? E a CUFA está preocupada com isso. Sim, nós estamos nesse período de pandemia, nós estamos com um projeto, com a campanha, na verdade, né, CUFA contra o vírus, né? Essa campanha, ela está sendo realizada em todo o Brasil. Então, assim, nós estamos arrecadando alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, para atender a necessidade dessas mães que às vezes a gente chega, Marcão, dentro de uma casa, dentro de um lar, aonde a mãe tem 7, 9 filhos e por mais que receba o Bolsa Família não dá conta, né? Claro, Não dá conta. E nós, dentro dessa nossa campanha, nós criamos um programa chamado Mães das Favelas. Certo. Que esse Mãe das Favelas, através de várias empresas, vários artistas, os artistas estão fazendo lives, aí você vê o QR Code escrito Doe para a CUFA, Doe para as Mães das Favelas, né? Então a pessoa aponta o celular ali e consegue ler o QR Code e consegue fazer a doação. Através dessa arrecadação, nós estamos distribuindo em Porto Velho, nessa primeira etapa, 400 vale-mães, no valor de R$120 por 2 meses. Então, Marcão, às vezes a gente chega num lar, a mãe ela tem a comida, mas ela não tem o gás. Ou ela tem a comida, tem o gás, mas tem um filho doente,
ou ela não está se sentindo bem, então ela, através desse vale, ela consegue comprar o gás, ela consegue comprar o remédio e ela consegue comprar a alimentação. Então a gente está levando alternativas nesse momento de crise para que essas mães consigam sobreviver e consigam também dar o mínimo ali para o seu filho, para o seu ente querido ali. Qualquer um pode doar? Qualquer um pode doar, qualquer um. Nós temos nossas redes sociais, né? Que é @CUFA-Rondônia, pode entrar lá, tem as instruções, os nossos banners de divulgação. Também pode entrar em contato comigo pelo telefone 69, que é o DDD 992-751955. Pode ficar à vontade. E fazer a doação para essas mães. Nós vamos para o intervalinho e nós vamos pegar melhor esses endereços para você poder participar, para você fazer a doação. Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Atitude para esse terceiro bloco, onde eu recebo aqui o Herbert, ele que é representante da CUFA, Central Única das Favelas, aqui para o estado de Rondônia. O Herbert, você faz um baita de um trabalho social e no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a CUFA deve ser muito bem desenvolvida, todo esse processo todo. Lá vocês têm parceria com prefeitura, com o governo do estado. Acontecem essas parcerias positivas lá para vocês? Marcão, não vou nem muito puxar para o eixo Rio e São Paulo. Digamos assim, na maioria dos estados, né, certo. Se não for todos os estados, nós temos sim parceria com o governo do estado, com as prefeituras, porque nesses lugares eles entendem, né, que a necessidade de atender essas comunidades que eles não conseguem atender. Então eles repassam essa missão para a CUFA estar atendendo essas comunidades. Essas ONGs, tal, é que a gente chama de terceiro setor, tá? Tem o público, tem o privado e tem o terceiro setor, que geralmente são entidades sem fins lucrativos, sem fins eleitoreiros ou políticos, que quer simplesmente ajudar a melhorar a vida das pessoas. Aqui em Rondônia você está tendo dificuldade de se cadastrar nesses órgãos sociais aí, Secretaria da Ação Social do Estado, Semasf no município, tá difícil? Assim, Marcão, tem algumas pessoas que abrem as portas para a gente, claro, né? E tem outras pessoas que não. Então, a gente também sabe lidar um pouco com isso, só que a gente espera realmente que haja um apoio maior, né? Partindo do Estado, partindo da Prefeitura, para que a gente possa trabalhar juntos. Como você bem disse, nós não temos cunho nenhum político eleitoreiro. Então, não existe aquele receio do Herbert estar aqui hoje e amanhã o Herbert está vindo a candidata a prefeito, a vereador, a deputado. Isso não existe. A pessoa, para fazer parte da CUFA, para ser representante da CUFA, ela já tem esse entendimento. Também assim, eu não estou dizendo que na minha vida eu nunca... Não, né? sim, mas não existe. Não é esse o motivo principal. Não é esse o motivo principal, até mesmo porque eu estou na CUFA desde a adolescência, já faz 20 anos desde quando fundou a CUFA, então não seria agora que eu iria querer utilizar uma instituição de renome para poder ter um trampolim, digamos assim, para a política, podendo estar ajudando milhares de pessoas, milhares de famílias moradoras de favelas e comunidades, né? Com a ajuda desses órgãos, né, dessas instituições governamentais. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, parcerias com o governo federal, né, que desenvolvem várias ações, vários projetos junto com a CUFA. Então, quando se anda junto, a possibilidade de você atender a população é muito maior. Abre um leque de opções muito grande, né? Eu digo sempre o seguinte, Herbert, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Dinheiro tem. O que falta são projetos sérios. Sim. Dar-se muito dinheiro para coisa que não tem nada a ver. Mas a CUFA, por exemplo, ela já tem 20 anos. Né? É um projeto extremamente sério. O Herbert, o Betinho, irmão de Enfio, começou uma campanha no Rio de Janeiro, mais ou menos aí 18, 20 anos atrás, de arrecadar alimento e tal.
E aí parece que ele andou recebendo alguns alimentos do tráfico, houve uma confusão danada e tal, e vocês não recebem esse dinheiro de tráfico, até porque eu tenho certeza que vocês são contra essa ação de traficantes, mas de entidades como igreja, como pessoal evangélico, católico, espírita, maçonaria. Esse pessoal que quer fazer doação, vocês recebem muito bem, de muito bom grado, né? Com certeza, porque assim, às vezes essas entidades, Marcão, elas querem ajudar as comunidades, mas também não sabem como, não tem um acesso. Não tem um acesso. Não tem um acesso. Então, se elas querem realmente ajudar, se elas dispõem, tem essa possibilidade delas ajudarem, elas podem estar entrando em contato, que a gente também aceita doações, aceita parcerias, sem problema nenhum. Olha, isso é importante, eu quero aqui dar o meu depoimento pessoal, que muitas vezes o Estado não chega em quem precisa. Quando eu falo Estado, eu falo a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. Quem chega lá nessa ponta são essas entidades. Às vezes é a igreja católica, igreja evangélica, espíritas, lá, sabe? Quem devia cuidar não cuida. E aí tem que surgir esse terceiro setor. Tem que ter algumas pessoas iluminadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo, para ir lá atender essas pessoas. Olha aí essa ação aí, R$120 para você talvez. Rapaz, o que a pessoa faz com R$120? Faz muita coisa, né? Muita coisa. Nós costumamos dizer que quando a gente vai atender essas mães, essas comunidades, é difícil você conseguir destinar um benefício da seguinte forma: existe aquelas que precisam e existe aquelas que precisam muito mais. É verdade. E outro ditado: quem tem fome tem pressa, tá bom? Ô Herbert, fala o seu telefone. Tem um site? A CUFA tem um site? Tem um site, repete o site, tem um site nacional, que é www.cufa.org.br. Tem as redes sociais regionais, que é @CufaRondônia, tanto no Facebook quanto no Instagram. E tem o meu telefone, que as pessoas podem entrar em contato para conhecer o projeto, se quiser fazer parcerias também, que é o código 69 992 75 1955. 69 992 75 1955. Foi criado em Rondônia exatamente uns 10 dias atrás o movimento SOS Rondônia, que veio através do Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, todo esse pessoal que trabalha na área judiciária de Rondônia, juntamente com a área do comércio, Sindicato dos Lojistas, FEIComércio, Fieri, SESC. Foi criado o SOS Rondônia, onde eles estão arrecadando alimento, roupa, EPI, muito bom, equipamento de proteção individual e produto de limpeza. Eu vou colocar você em contato com esse grupo para vocês serem... Até porque eles já perguntaram para mim: Marcão, o nosso grande problema vai ser chegar na ponta que precisa. É o grande problema deles. Essa ponte pode deixar conosco. Cara, eu vou fazer questão, Herbert, de colocar você em contato com os idealizadores do grupo, para você ser essa ponte, porque você conhece muita gente que precisa. Sim. E eles estão arrecadando muita coisa, alimento. Para você ter uma ideia, todo o pessoal que trabalha no sistema judiciário, o presidente do Tribunal de Contas, o desembargador do MP, do Tribunal de Justiça, já liberou desconto em folha, no pagamento do funcionário. Poxa, eles já bacana. têm mais de R$80 mil. Eles já conseguiram mais de 150 toneladas de alimento. Agora eles estão fazendo os kits e aí vai chegar essa hora que você vai participar, porque você conhece muita família, você vai ser essa ponte, esse canal. Tá bom? É muito bom, fico muito feliz pela indicação. Pode ficar tranquilo. Porque o que nós precisamos, Marcão, é justamente com que essas doações cheguem na ponta, né? A gente está aqui conversando e meu telefone não para de vibrar, porque ele não adianta que não para. Que legal. Além de pessoas querendo ajudar, são pessoas também pedindo ajuda, né? Claro. Então, quando a gente
quando a gente recebe qualquer tipo de ajuda, uma luz no fim do túnel, é muito gratificante. Por quê? Porque as pessoas estão passando fome nesta pandemia. Existem crianças, existem mães, existem seres humanos que precisam da nossa ajuda. Precisa e tem pressa. Tá bom? O telefone do Everton está aqui nos caracteres, por favor. E ó, o que você quiser doar, eu falei com ele no particular, ele tem a logística, tá? Ele consegue buscar, isso é muito importante, tá bom? Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, o seu trabalho, o trabalho do Herbert, o pessoal da CUFA. Eu quero abençoar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Tchau, um forte abraço.